Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Alessandro, e as nossas orações aos céus é que o Senhor continue lhe dando sabedoria, força e graça para que o trabalho neste lugar continue sendo uma semente plantada, certo de que a colheita muito breve o Senhor nos dará. Amém? Deus abençoe também a vida do Bruno, meu amigo. O Senhor, Ele é louvado essa tarde. Mateus capítulo 16, o versículo 18, está escrito assim: da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. E você toma o seu assento dando glória a Jesus. Sem sombra de dúvidas, Jesus foi o maior pregador de todos os tempos, porque a mensagem que Jesus pregava era uma mensagem que deixava o ouvinte apaixonado pelo que ele lhe dizia. A mensagem que Jesus pregava era uma mensagem diferenciada, tanto é de que somos tão apaixonados pela Bíblia e que quando passamos a acompanhar os relatos inspirados pelo Espírito de Deus aos homens de Deus que escreveram esse manual sagrado, em que nos diz de que Jesus pregava um sermão tão maravilhoso, de que a multidão seguia Jesus. A mensagem que Jesus pregava era uma mensagem cristocêntrica e uma mensagem que provocava arrepios no ouvido de quem lhe ouvia. Jesus pregava e o surdo voltava a ouvir. Jesus pregava e o mudo voltava a falar. Jesus pregava, o paralítico voltava a correr. Jesus pregava, o morto tinha vida. Jesus pregava, até quem tinha 12 anos sofrendo e padecendo de uma doença de fluxo de sangue, recebia sua cura. Jesus pregava, e um homem que tinha 38 anos, padecendo por uma enfermidade, recebia sua cura. Isso aqui é muito importante, porque se a mensagem de Jesus está sendo pregada, é sinal de que Ele está trabalhando no meio da igreja. Glória a Deus por isso. A mensagem que Jesus pregava era totalmente diferente daquilo que ouvimos nos dias atuais. A mensagem que Jesus pregava era uma mensagem simples, mas uma mensagem edificante e que trazia cura na alma de quem lhe ouvia. Porque Jesus subia no cume da montanha e, quem sabe, não tinha muita exegese, não tinha muita hermenêutica, mas a mensagem era uma mensagem que trazia vida no ouvido de quem ouvia. Ele subia no cume da montanha e dizia: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O sermão que Jesus pregava era um sermão diferente. Jesus subia no cume da montanha, abria a boca e dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não passar primeiro por mim. A mensagem que Jesus pregava nem sempre agradava ao público, mas era a mensagem que levava para o céu. O povo estava fechado com ele, tanto é que um dia, Jesus pregando um sermão muito duro, a multidão começou a se esvaziar e saindo pela beirada, querida missionária Célia, e Jesus olha para os discípulos e pergunta: vocês também não vão não? A Bíblia diz que Pedro toma a palavra e diz: para quem iremos nós? Por muito tempo, irmã Raquel, eu li o texto dizendo: para onde iremos nós? Mas o original diz: para quem iremos nós? Porque quem e onde há uma grande diferença. Quem fala de pessoa, onde fala de lugar. Pedro está falando: o Senhor pode até mudar a localização, se continua pregando a palavra que leva para o céu, eu estou fechado com o Senhor. Se
se é a palavra que faz a gente chegar mais perto do céu, eu estou colado contigo. A mensagem que Jesus pregava era uma mensagem tão diferente daquilo que o povo estava acostumado a ouvir, aleluia, de que a Bíblia diz que um dia Pilatos mandou prender ele, e soldados da guarda foram prender ele, e de repente quando os soldados se aproximaram para prender ele estava pregando, eles ficaram observando o mestre a pregar, voltaram para Pilatos, voltaram para a guarda, quando olharam, o comandante da guarda olhou e disse: prendeu o homem? Os soldados falaram: como eu posso prender aquele homem? A palavra que ele pega faz o meu coração bater mais forte, a mensagem que ele prega faz o meu coração dilacerar de alegria. Essa tarde de gratidão, nós viemos aqui reconhecer de que se a palavra que tem mais de 110 anos sendo pregada neste púlpito, no Brasil, a Assembleia de Deus continua tendo o pilar que sustenta a igreja: a palavra e a oração, a palavra e a oração, a palavra e a oração. E tanto é que ele disse: ele se fez carne e habitou no meio de nós. É pela palavra que estamos aqui para prestar a ele um culto racional de adoração, um culto de louvor e um culto de gratidão, porque ele é, e pela palavra nós glorificamos por tudo que ele fez e por tudo que ele continuará fazendo. Não viemos aqui, aleluia, para ver A, para ver B ou para ver o alfabeto completo, mas nós viemos aqui para adorar aquele Deus que tem, aquele Deus que pode, aquele Deus que você já orou e agradecendo por tudo que ele fez. É novembro e nós já estamos chegando no final do ano, e quem sabe você está até se perguntando, querido telespectador que nos assiste agora, perguntando: o que aconteceu? Oh meu filho, o que aconteceu é que a gente está em novembro e você está vivo. Grande foi a fúria do adversário para você parar esse ano, mas você não morreu, porque você está sendo guardado por um Deus, pelo um Deus que pode, pelo Deus que é a palavra. Você está sendo direcionado por um Deus que guarda, um Deus que livra, um Deus que é. E um dia Jesus pregando, Jesus em um dos seus sermões, está em Cesareia de Filipe, e Jesus para uma das suas pregações e vai fazer uma reunião ministerial com os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus chega para os 12 e vai fazer a seguinte pergunta: o que é que o povo lá fora fala a respeito do Filho de Deus? Os discípulos não estavam prontos para receber aquela pergunta, tanto é que eles têm várias respostas. Os discípulos começam a dizer: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista. Ou melhor, a Bíblia diz que Jesus muda a pergunta. A primeira pergunta, Jesus está perguntando aos discípulos o que é que o povo falava a respeito do Filho de Deus. A segunda pergunta, Jesus olha para os discípulos e fala: e vós, que está vendo o coxo andar, que está vendo o mudo falar, que está vendo o surdo ouvir, e vós, que está dando glória a Deus, quem dizes ser o Filho de Deus? A Bíblia diz que os discípulos ficaram calados, irmãos, não tinham perguntas, não tinham respostas, ou melhor dizendo. E aqui, pasme, surge uma indagação na minha vida, surge uma indagação no meu pensamento, Bruno. Os discípulos andavam com Jesus e não conhecia Jesus, porque conhecer Jesus vai muito além do que colocar a Bíblia debaixo do braço e dar glória a Deus em um culto. Conhecer Jesus vai muito além do tempo que tu tem de igreja. Conhecer Jesus é no secreto, quando ninguém está te vendo, quando atrás dos bastidores tu tem uma vida no secreto com Ele. Os discípulos via milagre, os discípulos acompanhavam grandeza, mas não conhecia Jesus. Só que naquele dia, a missionária Raquel, a Bíblia é quem dizia, eu fico com o que a palavra diz, a
Bíblia diz que dos 12 tinha um que estava na brecha. E quando Jesus encontra alguém que está na brecha, o que tem do céu desce como fax para a vida daquele que está na brecha. E quem é que estava na brecha naquele dia? O irmão Pedro, o sanguíneo, o que tudo levava na base, aleluia, da confusão, o que tudo puxava a espada e queria resolver de qualquer jeito. E quem sabe, alguém até ficou se perguntando, mas por que ele? Porque a gente tem esses questionamentos, quando Deus levanta alguém, quando Deus começa a usar alguém, às vezes nos questionamos, mas por que ela? Mas por que ele? Realmente, tinha gente melhor, realmente, tinha gente que canta melhor, tem gente que prega melhor, tem gente que fala melhor, mas vai fazer o que se foi Deus que olhou dos céus, olhou para Campo Grande e achou graça na tua vida, achou misericórdia na tua vida? Tinha gente realmente que podia estar no teu lugar, mas vai fazer o que se foi o Pai do céu que olhou para você desse jeitinho que você fica se perguntando, mas por que eu? Não é porque é você, é porque ele achou graça em você, é porque a graça te encontrou, a misericórdia te encontrou. E naquele dia a misericórdia de Deus achou graça na vida do irmão Pedro. E quem era Pedro? Pedro, o sanguíneo. Olha dentro dos olhos de Jesus. E se tem um culto que eu queria estar participando no Novo Testamento, era este culto aqui, porque Pedro está recebendo a maior revelação do Novo Testamento aqui agora. Pedro olha dentro dos olhos de Jesus, e eu acredito, é uma conjectura minha. Pedro olha e diz: olha, Senhor, o Senhor não pode ser Elias, porque Elias ouviu a afronta de uma mulher e correu para a caverna. Olha, Senhor, o Senhor não pode ser nenhum dos profetas, porque eles vieram, marcaram a sua geração, mas não vieram com o propósito de morrer na cruz do Calvário. Olha, Senhor, o Senhor também não é João Batista, porque João veio para batizar com água, mas tu veio para batizar com fogo. Aí Pedro olha dentro dos olhos de Jesus e faz a maior revelação do Novo Testamento. E qual é a revelação, irmão Walter? Aleluia. Pedro olha dentro dos olhos de Jesus, irmã Célia, e ele vai dizer: tu és o dono da igreja, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és aquele que veio para salvar, tu és aquele que veio para remir o pecado do povo, tu és aquele que abre, tu és aquele que fecha, tu és aquele que tem, tu és aquele que é, tu és o Deus que quebra o arco, tu és o Deus que corta a lança, tu és o refúgio, tu és a fortaleza. E essa noite ele está te perguntando: se eu sou, operando eu, quem é que pode? Levante a sua mão com muita autoridade. Eu tenho uma palavra para te dizer. O eu sou o que sou está na sede das Assembleias de Deus de Campo Grande, dizendo: eu sou o Filho de Deus, enviado à terra para te dar vitória. Jesus que está aqui. Não é o presidente, não é o senador, não é o deputado, não é o presidente da Câmara. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, tu és o Cristo, tu és o Cristo, tu és o Cristo. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia. Tu és o dono da igreja. Meu pastor Demerval que está ouvindo agora, olha, sabe o que a Bíblia diz? Quando Pedro diz para ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí Jesus entende que aquilo ali não foi da carne, porque Pedro estava com a vida no altar e recebeu o fax do céu. Pegou fogo no culto. A reunião ministerial naquele dia pegou fogo. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, tu está orando, cabra macho.
Eu sou de Salvador, sou nordestino. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, quem te revelou isso não foi a carne e nem foi o sangue, mas foi o meu Pai que me enviou à terra. Lá vai, segura para tu dar glória. Aí Jesus olha para Pedro e fala: tu tá vendo aquela rocha pequena ali? Eu hoje edifico a igreja sobre a rocha. Venha o que vier, as portas do inferno não pode contra ela. É novembro, quem sabe tu tá pensando que nada aconteceu, mas o diabo tentou, mas ele só fez a tentativa, porque ele teve o trabalho de se levantar, mas ele teve o trabalho de cair, porque a igreja, a tua vida está edificada na rocha. Na rocha que é Jesus. Na rocha que é Jesus. Na rocha que é Jesus. E quando a casa está na rocha, a gente ensina aos nossos filhos, e quem é pai aqui sabe, a gente tem uma historinha que diz que o lobo sopra, e a casa que é feita de madeira, o lobo consegue derrubar. A casa que é feita de palha, o lobo consegue derrubar. Mas a casa que é edificada na rocha, o vento balança, mas ele continua de pé. Ele continua. Tu tinha tudo para parar esse ano, tu tinha os motivos para jogar a toalha, tu tinha tudo para desistir, mas olha onde você está essa tarde, glorificando a Ele, porque a tua vida, a tua casa está na rocha. Venha o que vier, eu fico com a palavra, além de estar edificado sobre a rocha, as portas do inferno não pode contra a tua casa, não pode contra a tua família, não pode contra o teu negócio, porque é um Deus falando: eu guerreio a tua guerra. E se vier um exército, fica tranquilo, está edificado na rocha, 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, mas tu continua de pé. Continua de pé. Porque quando Deus edifica na rocha, está guardado em Jesus, está congregando, está dizimando, está orando, está lendo a Bíblia, está guardado na rocha. Está sendo fiel ao seu pastor, está guardado na rocha. Jesus disse: eu edifico sobre a rocha, e as portas do inferno não pode contra vocês. Ô irmão, lá na Bahia eu tenho o costume de dizer: pode botar o nome, irmão, depois dessa palavra, pode botar o nome na boca do sapo, na boca do caranguejo, na boca da baleia, do dinossauro, na farinha amarela, branca, preta, parda, azul. Eu fico com a palavra: nenhuma ferramenta. Você não recebeu essa palavra, não. Eu acho que só metade está recebendo o que eu estou falando aqui. É a palavra que está sendo pregada, e Jesus está falando: venha o que vier, se levante quem se levantar, as portas do inferno não pode contra tu. É trabalho de oração, então entra na guerra da oração aí agora. Entra na guerra da oração, porque Jesus está falando: é tu dando glória, eu dando livramento. É tu dando glória, eu abrindo porta. É tu dando glória, eu fechando cova. É tu dando glória, eu cortando laço. É só para quem acredita. Tem um anjo no meio do corredor da igreja falando: eu estou fechando a sepultura, eu estou fechando a cova, eu estou destruindo a armadilha, eu estou jogando os carros no fogo, eu estou gritando no meio do arraial: aquietai-vos! Tem glória na boca para dar glória,
Tu não veio para receber vitória. Olha Jesus te dizendo: as portas do inferno não podem ir contra a tua casa. Tu não veio para receber, então volta para casa sabendo: se levante o inferno, Jesus está guardando a tua vida. A galeria recebe essa palavra. Pode passear, Jesus. Passeia, Jesus, porque essa igreja é firmada na rocha. Sabe qual é a música que me vem na mente agora? Nessa tarde feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Tu tá tão edificado na rocha que ele está dizendo: tocou-me, Jesus tocou-me, de graça ele encheu meu coração. E quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Você é guardado por um Deus que não dorme, não tosqueneja. O guarda de Israel te firmou na rocha. Sabe o que Jesus disse? Você pensou que o culto acabou aí, foi? Não. Jesus ainda disse assim: Pedro, a igreja hoje está edificada sobre a rocha. As portas do inferno não podem contra ela. E ainda eu te digo mais, Pedro: hoje, não é amanhã, é agora. Eu estou te dando a chave. Porque tudo que tu liga na terra, Pedro, tá ligando. É o pilar de um joelho dobrado no chão, porque Deus ainda escuta. O teu celular é da Claro? Tem lugar que o sinal vai falhar. É da TIM? Falha também. É da Oi? Falha também. Mas tem um sinal que não falha nunca. É quando Jesus encontra um joelho na terra.
Ei, irmão Walter, você pode dizer isso com propriedade? Eu digo, na cova do leão não faltou sinal, na barriga do peixe não faltou sinal, na fornalha ardente não faltou sinal. Tu acha que aqui em Campo Grande vai faltar sinal? Se tu pedir com fé, o céu vai ligar e Deus vai fazer. A oração é o fio invisível que liga a terra e o céu, Bruno. É quando o coração fala mais alto que a boca, e Deus entende até que o que a gente não consegue mais dizer. Não existe oração pequena. Cada palavra dita com fé move o coração de Deus. Quando você ora, o céu se inclina para trabalhar em seu favor. É por isso que em um culto como esse, é muito pouco a gente vir para aqui só 2 horinhas para orar. Eu tenho vontade e saudade da gente entrar na madrugada de oração e só parar quando Jesus faz. Ora que Jesus faz, clama que Jesus faz, pede que Jesus faz. Teve um dia que Jesus disse: clame a mim, e quando você clamar a mim, eu vou parar para te responder. Essa tarde Jesus te trouxe aqui para te perguntar: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Clama na oração que Ele vai cumprir o propósito. Tu tem a chave. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: você tem a chave que liga ao céu. A gente encerra aqui. Pastora, missionária Célia, eu fico imaginando um carro que muito tempo ficou sem ligar. Você pode ter até a chave, mas se rodar, não funciona, porque ficou muito tempo travado. A oração é prática, você tem que orar todo dia, em hora e fora de hora, em pé, deitado, no ônibus, andando. É orar, irmão. Se a oração não fizer, nada mais pode fazer. Porque a oração é você conversando com Deus. E Ele te chamou, sabe de quê? De filho. Quando você quer pedir algo com carinho a seu pai, como é que a gente chega? Cheio de manha, cheio de carinho. Ô painho, ô maninha. A mesma coisa, irmão. É Jesus, você tem que chegar. Não é no sapato alto. Você tem que chegar na humilhação. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não posso, mas tu podes. Ele não aguenta quando um servo dele chega na humilhação e liga essa chave aqui embaixo. Essa engrenagem vai voltar a funcionar. Tanta coisa tem entrado na moda e querem tirar a oração da moda, mas não vai sair da moda não. Porque aqui tem mulheres de fé que vai ensinar as gerações futuras de que o que move o céu e a terra ainda é um joelho de crente no chão clamando. São os trabalhos de orações que fazem a igreja estar de pé até hoje. E eu quero te dizer, se você orar, vai ter libertação na tua casa. Se você orar, vai ter cura na tua casa. Você que está nos assistindo agora este culto no leito de um hospital, eu quero te dizer, se você orar agora com fé, Jesus vai te tirar desse lugar e você vai vir aqui para contar o grande testemunho. A chave está na sua mão. Só basta agora você acreditar de que se você ligar na terra, o céu vai trabalhar em seu favor. Levante a sua mão assim, a mão direita, diga glória a Deus ao Pai, glória a Deus ao Filho, glória a Deus ao Espírito Santo de Deus. Diga aleluia, diga glória a Deus. Posso fazer um apelo, pastor? A senhora faz.
alguém do seu lado aí que está afastado? Tem alguém que ouviu essa palavra essa tarde? Jesus deseja muito que você venha ser alistado para esse exército, que a sua vida venha estar firmada na rocha. Se tem alguém do seu lado que está afastado, é um convite muito especial. Corre que a gente quer orar pela tua vida. Se tem, aproveita a oportunidade. Se tem, vem correndo. Abraça ele que está do seu lado e traz ele aqui que a gente vai orar. Você vai ter o melhor final de ano da sua vida, amém? Se você orar, se eu orar, Deus vai fazer. Se eu orar, vai acontecer. Se eu orar, o Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Diga aleluia! Deus abençoe a sua vida. Amém. Deus abençoe, meu pastor.